Então vamos lá, a gente está mais uma vez aqui num tema muito interessante, né? Dando sugestão aqui na aula ao vivo, né? Sobre razões da violência brasileira. O que está ocasionando o pessoal tá muito agressivo ultimamente? Porque se vocês verem, a violência sempre foi algo muito comum na história da humanidade, mas no Brasil, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê parece que um certo tipo de acentuação. Por que especificamente no Brasil isso está mais acentuado comparado ao mundo inteiro? Será que é porque a gente tem, sei lá, muita gente, muitos habitantes? 200 milhões, né? Aqui não está tão ruim quanto nos Estados Unidos, tem 400 milhões, tem áreas muito perigosas lá nos Estados Unidos, né? Então, será que é porque tem muita gente concentrada? Será que é algo cultural? É algo relacionado à educação? Vamos investigar sobre isso, tá? Primeiro, vamos fazer como antigamente eu fazia nas aulas, né? Eu queria saber de vocês, alunos que estão aí ao vivo, se quiserem abrir o microfone ou até mesmo digitar aqui no chat, qual o palpite vocês dariam, né? A causa primeira de falar assim, olha, eu acho que é por conta disso que o Brasil está muito violento, é por conta desse fator. Qual o chute que vocês dariam? Mando vermelho dominando os bairros normais, declínio da inteligência, abolicionismo penal, polêmico, muito bom. Mais o que, pessoal? Positivismo jurídico, interessante. Estrutura administrativa organizada pelo Comando Vermelho e o PCC, rota de tráfego. Ótimo, muito bacana. Bom, então vamos lá, vamos tentar investigar, né? Vocês sabem que eu puxo muito para a psicológica, né? Até porque como eu trabalho muito com isso, né? É o meu trabalho ser psicoterapeuta, então eu vou dar causas assim na perspectiva psicológica. Vocês estão dando causas justas, né? Olha, policiamento penal, né? Positivismo jurídico, né? Isso pode ser um dos influenciadores, sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Não sou um grande entendedor dessa área, mas suponho que sim, faz sentido, né? Pelo menos eu analisando aqui de fora, faz muito sentido. É, mas eu vou puxar mais pro lado psicológico da coisa, né? É, vamos lá. Quando a gente tem um país onde um papa chega, se eu não me engano foi João Paulo II, se eu não me engano, chega aqui e faz a seguinte observação: o brasileiro é católico no sentimento, mas não é católico na fé. Esse tipo de observação elabora o que na nossa cabeça? Bom, que parece que somos pessoas muito é, ligadas à emoção, né? Muito O quê? sentimentalistas. Opa, Eu nem sei o que é isso. Nem fala sei do qual é a Alberto. senha, nem sei o que é isso. Não Não sabe sei, o quê? Vitória. Ah, tá. Pô, então, ok. Microfone. Coitado do Alberto. Coitado. Deixou o microfone aberto aí. Achei que fosse falando comigo. Oxi, pessoal rindo pra cacete. Não, faz parte, né? O cara até saiu daqui com vergonha. Vamos lá. É, a Vitória esqueceu a chave. Isso aí. Bom, como diz o. Quem é que diz isso? É aquele conde de La Queimaruesca, né? Como o Olavo apelidava, né? O conde, né? Lá do YouTube. São tudo imperativos domésticos, né? Então, assim, vamos lá. Voltando ao ponto principal. Quando a gente tem um Papa que dá um tipo de observação dessa bem categórica, onde o brasileiro é mais, ao que tudo diga, mais sentimentalista, visto que, olha, não sei se vocês viram uma notícia que veio aí na CNN, né, ultimamente, que o brasileiro não está mais dentro do catolicismo.
Ele está mais preocupado na questão de ser evangélico, de ser protestante, enfim, porque lá é permitido o divórcio, em várias denominações protestantes é permitido usar anticoncepcionais, enfim. Sem falar que, assim, quem foi para um culto protestante, eu nunca fui, mas se você botar no YouTube você consegue ver, é muito mais sensacional, no sentido de sensação, sentir várias sensações, estar num culto. Então, assim, sendo brasileiro alguém mais sentimental, na qual até o Sérgio Buarque Holanda, né, ele tem um livro chamado assim, Raízes do Brasil, e tem um capítulo muito interessante que ele fala que o brasileiro é um homem cordial, comparado com outros países. O brasileiro é muito cordial no sentido de ser receptivo, né? É aquele negócio que a gente paga pau pra turista, que todo mundo já sabe na nossa cultura, né? Tem até a frase da Dilma Rousseff, né, que define bem o que eu estou falando aqui agora, né? Que ela fala assim: não, a gente não pode fazer isso. O que vão pensar de nós lá fora, né? Essa frase, o que vão pensar de nós lá fora, faz parte da nossa cultura brasileira de assim, fazer pose. O brasileiro adora isso, todo brasileiro. Eu me incluo nisso. A gente tem que se combater nisso, de querer fazer pose, de cultuar diplomas, porque o outro é doutor, porque o outro é marechal, que é isso, que é aquilo. Então, assim, a gente tem que combater isso, viu? Por conta de que é uma coisa muito atrativa, né? Você estar no fingimento. E por conta disso tudo, né? A gente está tudo entrando no contexto para chegar no ponto-chave, né? Ah, vendo aqui o chat, né? Por conta disso tudo, a gente pode reparar o seguinte: olha, em um país, é aí que fica a pergunta, em um país onde predomina mais a emoção, mais o afeto, a receptividade, mais as sensações, tudo que a gente estava conversando aqui, né? Um país onde predomina isso tudo, aonde está onde reside um certo de preocupação com algo racional? Não há, correto? Se há só irracionalismo, né, vamos botar nesses termos, se há só irracionalismo, logo não há muito racionalismo, pela própria lógica, né? Então, se há só um sentimentalismo na nossas atitudes, nossas palavras, é óbvio que eu vou escolher religião que me sinta mais acolhido, que eu me sentir mais acolhidinho naquele grupo. É óbvio que eu vou escolher um culto ou uma missa que me faz arrepiar, porque bate lá no prato da bateria e tem aquela guitarra tocando lá no fundo, eu acho o máximo. Ó, o microfone ligado aí, fundão. Fundão aí na sala aí, ó, de aula. Então aí, se preciso prestar atenção nisso, né? Estamos ligando aqui os pontos. Show de bola. Se assim o é, aí que pergunta que fica. Como a gente vai ter uma consciência de morte diante das situações que estamos vivendo hoje? Porque para que haja diminuição da violência, o Brasil está no top do mundo, que tem 60, 70 homicídios por ano, na qual nenhuma guerra proporciona tamanho tipo de calamidade, né? Assim, só países que estão assim em guerra intensa, sei lá, não sei, não pesquisei as estatísticas lá da Ucrânia, mas acho que deve ser algo parecido assim, entendeu? Que tem países que estão realmente em guerra mundial, né? Declarou guerra contra o país, né? Algo assim desse tipo, você tá entendendo? E a gente não vê isso nem numa guerra da Síria, que tá há anos aí, né? A gente não vê isso, essa quantidade de mortos. Por que será? Né? Então, assim, quando não há uma consciência de morte, é evidente que para que tenha uma consciência de morte é necessário um senso de racionalidade, porque o ser humano é o único ser na qual que sabe que vai morrer. Me indica um outro ser que tem consciência de morte, além do ser humano. Pasme, e você vai reparar, olha, realmente, né? Só existe ser humano. Não existe outro ser. Um macaco não sabe disso, um cachorro não sabe, um tamanduá, a bola não sabe disso.
né? Uma planta não sabe disso, um mineral não sabe disso, nenhum tipo de ser, né? Por mais que tenha ânima, alma, em algum sentido, no sentido aristotélico que eu estou falando, né? De alma, eles não sabem que vão morrer, que vão ter uma finitude na vida. Se não sabe que tem finitude na vida, começa a tratar a vida igual a gente está tratando, como se fosse algo absolutamente trivial, corriqueiro, bobo. Então, se não há noção de morte, de conceito de morte, automaticamente não tem noção de imortalidade. E se não há noção de imortalidade, qualquer coisa vale. Não é aquela máxima dostoiévskiana, né? Que está lá no livro de Irmãos Karamazov. Se Deus não existe, tudo me é permitido. Não está exatamente assim, mas é mais ou menos assim a tradução, né? Que jogam aqui no Brasil. Então, se Deus não existe, eu posso fazer qualquer outra coisa, inclusive matar o meu bel prazer, como fez o Dmitri Karamazov lá nos Irmãos Karamazov, no romance. Eu li esse romance, viu? Muito bom mesmo. Tá? Vale a pena, você não é perda de tempo, tá? Vocês têm que ler, acredito ser obrigatório. Aqueles 4 irmãos representam 4 tipos de arquétipos muito interessantíssimos, né? Estão precisando retomar a consciência de ir para o inferno? Não exatamente, olha, eu estava falando em consciência de morte, né? Que podem ir para o inferno ou não, isso também é questão racional, né? Eu fico pensando assim, cara, se existe vida após a morte, que tudo indica, então é bem capaz de que se eu fizer minha própria lei aqui, eu não me dou muito bem, né? Visto que Adão e Eva fizeram sua própria lei, falam assim, não vou crer na lei de Deus, não vou obedecê-lo, não servirei. Vou querer comer aqui o fruto do bem e do mal, simples assim. Então, assim, uma das raízes de todo tipo de maldade, você pode reparar que é isso, é a filáusia. É o egocentrismo, o nome mais correto para se falar é soberba, né? É o homem se colocando no centro das coisas, ao invés de seguir uma lei universal, que é a lei de Deus. Então, todas as ideologias são fundamentadas nisso, né? As ideologias, quando eu falo de ideologia, a gente fala no sentido Wögeliano, né? Wögelin fala que toda ideologia ela tem política no meio, né? Uma ideologia, uma religião política. Eu gosto desse termo dele, embora ele tenha desfeito esse termo, esse conceito no final da vida, né? Mas está nesse livro aqui, né? Onde ele explica que toda religião, perdão, que toda ideologia, ela tem fundamentação. Deixa eu ver se bota aqui. Focando aí. Não tá focando, não. Mas o nome do livro é A Nova Ciência da Política. Não sei se vai ver, ó. Agora deu pra ver melhor. Sempre mostra esse livro aqui, que ele tá fora de linha, mas vocês podem ler em PDF aí, viu? Assim, é interessante a gente reparar que, como diz o Chesterton, né? Ele diz uma coisa interessante, né? Sobre Deus. Ele fala que quem não acredita em Deus acredita em qualquer outra coisa. Então, a noção do transcendente, quando ele é perdido, isso quando eu boto o transcendente, eu boto no mesmo patamar a noção racional também do ser humano, não se igualar a um ser vivo qualquer, como por exemplo uma samambaia, sei lá, um, um, um cachorro, um gato, né? Um mico, leão dourado, né? Quando o ser humano renuncia essa capacidade de ser um animal racional, lembrando que esse termo de Aristóteles ele foi muito categórico, né? Animal racional, ou seja, ele não nega que a gente tem instintos também igual os animais. Ele não nega isso. Agora, a gente pode ter essa capacidade, assim como da liberdade também, de renunciar à nossa capacidade racional. Daí onde vem, no nosso país, a gente vê muito tipo de violência. Porque quando não há, né, uma capacidade de compreender, a palavra correta é apreender algo que está no mundo real, como por exemplo, o ser humano, perdão, o brasileiro, ele não consegue ler uma frase sem cair em algum tipo de subjetivismo. O que é isso? Na prática, isso é analfabetismo funcional, correto? Então, assim, se o brasileiro tem um dos maiores formadores, você bota lá, INAF,
né? Índice de analfabetismo funcional no Brasil, né? Bota lá no site para você ver a porcentagem. Tá mais de 50%, 60% de brasileiros que estão dentro dos dados de analfabetos funcionais. Ou seja, nessa porcentagem tá aí professores, advogados, juízes. São essas pessoas que estão formando, inclusive, outras pessoas no meio universitário, né? Então, nessa calamidade que a gente está, de alguém que não consegue ler uma frase e entendê-la, o que está na realidade, vendo o seu significante, o seu signo e o seu significado, principalmente o referente, ah, como é que a gente pode, me expliquem isso, ter uma noção de que a gente pode ir para o inferno, para o céu, como é que a gente pode, de alguma forma, estudar algo e aprender o que está dentro da realidade, não do que está na nossa opinião. Vocês se repararam, mas o brasileiro só se apega à opinião, só se apega à religião de acordo com o que agrada a ele. É sempre essa dialética muito emocional, muito sentimentalista. Não é à toa que o professor Olavo de Carvalho, o saudoso professor, falou uma coisa muito evidente. Na hora de criar as 12 camadas da teoria, é uma teoria dele, mas já está, inclusive, fundamentada no meio científico como algo absolutamente comum, né? Nem se torna mais teoria, já partiu para uma ferramenta psicológica, inclusive, né? Ele fala que o brasileiro está, na maior parte da população, presa na quarta camada. O que é a quarta camada? É a camada da afetividade. É a camada da afetividade. Beleza? Então, assim, vou te falar o que é a quarta camada. Vou explicar mais na prática. Vou ler o chat aqui, que vocês estão mandando coisa, mas olha, vamos lá. Vou explicar assim. Vamos imaginar que eu estou num restaurante. Aí o peço pro garçom o seguinte: me traz um bife a cavalo aí, né? No Rio de Janeiro, esse bife a cavalo era um arroz, feijão, um bife, né? Tipo um colchão mole, sei lá, né? Com um ovo frito em cima. Aí chega lá, o cara só me traz o arroz e feijão. Aí eu olho assim e falei, pô, será que o bife vai vir à parte aí? Deixa eu esperar. Aí não vem. Aí eu chamo o garçom, ô amigão, você pode me atender aqui? Olha só, faltou aqui o bife aqui e tal. Pedi um bife a cavalo. O que acontece? Vai se sentir absolutamente ofendido. Não, se eu não gostou da comida. Não, mas não é que não se interessa se eu gostei ou não, é que você quer degustei ela, né? A questão é que assim, não é que eu não gosto de vocês, eu não estou te chamando atenção, não estou te dando expor. Só faltou um negócio aqui, entendeu? Vai lá corrigir, só isso. São coisas assim, né, que você consegue notar que as pessoas estão presas na quarta camada, né? Por exemplo, outro exemplo bobo que eu vou dar. A pessoa, sei lá, via um feijão no dente da outra, né? E fala assim, opa, tá com um negocinho aqui. Aí a pessoa fica pensando, poxa, não gosta de mim e tal, porque, caraca, né? Falou que tem coisa no meu dente e tal, será que ela não tá gostando de mim? É tudo uma questão muito de ataque pessoal. Note bem, essas coisas, esses exemplos que eu tô dando para vocês, né? Eu já vi acontecendo com outras pessoas me contando isso. Então isso está dando nossa cultura. A questão de ser toda hora atacado pessoalmente. Então, num país de quarta camada, como não ter uma violência generalizada? É impossível. Porque o simples fato de eu achar que o outro sujeito não gosta de mim é motivo de morrer. É motivo de uma bala na cara. É motivo de qualquer coisa, né? É motivo de eu mentir, é motivo de eu enganar, é motivo de eu tentar persuadir. Vocês compreendem? Quanto mais uma sociedade ela está beirando e fazendo um culto a sexo, a coisas sensacionais, né? Eu citei o sexo porque assim é uma coisa de tato, né? Então, sensações remete aos cinco sentidos. O brasileiro gosta muito de pagode, gosta de cantar, gosta de ouvir pagode, de forró, gosta. Aqui é o país da farra, de bundas, do futebol. Então, assim, onde tem essas três coisas, né? Mulher, né? Putaria, tem a rodo, não só você ir no carnaval do Rio de Janeiro, sabe o que é, né? O que é sodomia, né? O que é Sodoma e Gomorra,
né? Vai num carnaval de verdade, uma capital de verdade, você vai ver o que é carnaval, né? No seu sentido pleno de como é que tá hoje em dia, né? Um país onde o estereótipo é bundas, forró, né? A música, né? Que é axé, sei lá o quê, né? E futebol, o estereótipo são essas três coisas, né? Só vocês verem os nossos heróis. Quem são os heróis que definem nossa nação? Ah, é Ayrton Senna, né? Um corredor, né? O Pelé, que é jogador de futebol, entendeu? Aí você vai na França, não, tem lá o Honoré de Balzac, né? Um escritor pica, tem pintores picas lá na França, embora seja toda carcomida culturalmente, a França é islamizada quase, né? Pelo seu todo, ela tem os seus heróis no campo do esporte, heróis no campo intelectual. O problema é que a gente só tem os heróis no campo intelectual, Ayrton Senna, Pelé, entendeu? Esse é o problema, você tá entendendo? A gente não tem heróis. Procure na literatura brasileira algum herói. A gente tem bandidos como heróis. Leiam Mara de Andrade, Macunaíma. Macunaíma é o herói bandido, né? Machado de Assis, procure um herói no Machado de Assis, não existe. Procure em todos os contos, romances, não existe. Por que você acha que aqui não tem herói? Porque aqui é um país mesquinho, de pessoas invejosas. Qualquer pessoa que é gigante, ele faz um quê? Igual fizeram com o Mário Ferreira dos Santos, igual o Gustavo Corsão, igual fizeram com o Olavo de Carvalho. Abafa, fala que é terraplanista, é astrólogo, desmerece. Vocês estão entendendo? Então, aqui, entendam a vocês mesmos, né? Comecem a estudar sobre a nossa cultura, vocês vão ver que, olha, é claro e evidente que a gente só vai ficar odiando a si mesmo, né? A gente é como o Nelson Rodrigues falava, né? A gente é um narciso das avessas, né? Não há povo que mais odeia a si mesmo do que o brasileiro. Ele olha assim pra você e fala assim, nossa, que merda, né? A gente se odeia, a gente não quer que um cresça. Se o outro crescer, você puxa ele para baixo, né? Essa cultura de puxar para baixo, o próprio professor Olavo, ele deu uma analogia muito boa falando do caranguejo no balde. Caranguejo no balde, se você colocar a mão de caranguejo, você vai ver que nenhum caranguejo consegue sair do balde, porque quando um tá quase saindo, ele puxa de volta com a garra, tentando também sair. Então, esse é o brasileiro, o caranguejo no balde, meus amigos. Não sei se vocês notaram isso, mas nossos parentes são assim, né? Ninguém incentiva você a sair de casa, a ter uma boa vida, pelo contrário, só botam problemas, né? Se você tem lá seus 18 anos, tente falar assim: ah, não, vou sair de casa aqui para eu fazer um teste, a ver se eu consigo morar sozinho. Teus pais vão falar assim: não, você não tem faculdade, você não tem emprego, você não tem segurança financeira, você vai fazer isso por quê? Né? Não, porque se é isso, porra, todo mundo que tem os pais juntos, né, ou uma mãe só presente, né, que é pior ainda, né, um pai ausente e a mãe presente, né, para o homem, para o menino, digo que é pior ainda porque ela vai ter mais apego ainda a você, quanto filho. Você vai ver que o que eu tô falando é muito real, só você ter olhos para ver, né? Deixa eu ler o chat aqui, senão fica um monólogo, né? Só eu conversando com vocês. Só eu falando aqui sozinho, quer dizer. Tu acha que nossa violência é uma dádiva que foi corrompida como uma virtude distorcida? Não, não vejo por esse lado não, viu? Não vejo por esse lado não. Posso estar errado, viu, Lê? Se você me apresentar alguma razão. Que virtude era essa, né? Que a gente deveria ter e foi corrompido. Talvez a gente até pode conversar sobre isso, pra ver se faz sentido. Davi usou a violência contra Golias, né? Pois é. Exemplo é o idealismo alemão. Eu não sei que parte vocês falaram isso, né? Tem uns. Tá falando do contexto aqui. O brasileiro adere as coisas em bloco. Você percebe que as pessoas mudam de ideia na primeira discordância ocidental, não sabe lidar com dúvidas, contradições. Pois é, né? Porque é simplesmente aquele negócio do não gostei. Não sei se você notou, Jackson, mas quando o brasileiro fala assim, discordo, se você investigar a fundo, ele tá falando assim, não gostei do que você tá falando. É só isso, entendeu? Por isso que vocês vão ver muitos brasileiros falando assim, ah, discordo de você, mas respeito sua opinião. Por que tá falando isso? Tá falando nada, tá cagando pela boca. Isso e você cagar de manhã um pepino, né, em formato de bosta, é a mesma coisa. Por quê? Bom, como é que você sobe e desce ao mesmo tempo? Existe subir para baixo? Né? Então, se você discorda, automaticamente você não respeita opinião nenhuma, né? Se você tem a sua opinião, é evidente que você não considera a opinião do outro, que você se apegou à sua opinião.
Você não teria formado a sua opinião. Sobretudo quando a gente fala de concordar e discordar, é simplesmente o seguinte: isso aqui eu gostei, isso aqui não me agrada, isso aqui é igual escolher religião. Né? O brasileiro só escolhe religião porque se sente acolhido num grupo, não porque descobriu a verdade. Eu estudei aqui, me parece que faz mais coerência eu ser islâmico do que ser cristão. Se fosse por isso, ótimo, aqui ó, bate palmas, né? Realmente você foi lá, pegou o Corão, faz mais sentido aquilo, você tem toda uma razão específica do que você acha que aquilo ali tá certo, show de bola, vai lá. Mas aí se você perguntar para qualquer brasileiro, né, por que você é espírita? Vão te dar razões mais banais, mais corriqueiras e bocóis que você pode imaginar. Se perguntar para qualquer um por que você é católico, piorou mais ainda. Piorou mais ainda. Por que você é protestante nesse aqui, isso aqui? Piorou mais ainda. Entendeu? A gente só tem um país fundamentado no cristianismo de forma inconsciente. Não sei se vocês notaram isso. A gente só tem princípios e costumes cristãos porque a gente, nosso primeiro ato assim que foi descoberto o Brasil, foi para uma missa, né? Então a gente foi catequizado por jesuítas. Então aquilo ali, a gente olhar para o jesuíta e falar assim, caramba, é um Deus, né? É um líder na qual eu posso seguir, é um guru. E os aborígenes, os indígenas, não entendiam porra nenhuma, né? O que tá acontecendo com o jesuíta, entendeu? Os caras tudo erudito, tudo mais culto, mais civilizado, mudando essa palavra, né? Embora muitos professores esquerdistas vão ficar se coçando, porque eu tô falando, né? Como é evidente que não havia civilização, né? Antes da descoberta do Brasil, né? E esse termo que eu tô falando aqui já é prejudicial, que não se fala a descoberta do Brasil mais hoje em dia a partir de 1500. Já existia um Brasil antes, já há indícios históricos de que a França veio primeiro do que Portugal, enfim, tem todo um debate sobre isso. Mas estou falando aqui porcamente no bom português, só para a gente resumir, para não ficar, né, um atrás do outro levantando essas hipóteses, né? Que já nem é mais hipótese, né? Essa questão da França ter vindo primeiro que Portugal. É, Portugal tomou a própria terra pelo sangue e porrada franca. A gente não herdou isso? Não. A gente é muito pacífico. Sim, teve heróis militares como o General Osório. São bravos, né? Mas assim, me cita aí, Ale, outros generais Osórios nos últimos, sei lá, um século. Vou te dar um século, hein? Bom pra caramba. 100 anos aí, me apresenta um General Osório. Entendeu? General Osório, se não me engano, é do século XIX, né? Guerra do Paraguai e tal, né? 19 por 20. Não, por 20 não, só 19. Deodoro da Fonseca, o qual era extremamente violento no campo de batalha defendendo o Brasil. Essa violência que no final acabou sendo usada contra o próprio povo da República. A gente não corrompeu isso? Deixa eu entender de novo essa pergunta. Qual era extremamente no campo de batalha? No final acabou sendo usada contra o próprio. A gente não corrompeu isso. É, é que assim, olha, é, um golpe como o da República, né, exigiu certas tipo de medidas físicas. Você está dentro de um grupo, me responda isso ali, na qual está preparada e convocada uma revolução de um golpe. Isso é ter coragem? Isso é uma violência justificada e sadia? Dentro de um grupo, todo mundo é corajoso, né? O negócio é fazer isso sozinho, né? A coragem está nisso, né? Tá todo mundo contra você, você vai lá autenticamente e fala, não, aqui não é ré do pé. Né? Agora, num grupo, todo mundo se sente forte. Não sei se vocês já viram é, esses vídeos no YouTube. Naquela época do Mamãe Falei, né? O Arthur, ele vinha lá para manifestações. Aí, tipo assim, tanto grupos de esquerda como de direita, eles sempre vinham em grupo afrontar o Arthur, né? Nunca vinham assim, né? Vamos no um a um aqui, né? Vamos sair na mão um na um, vamos debater um a um. Não, é sempre em grupo. Estou no meu grupo aqui, mexeram na minha massa, no minha seita aqui, na minha tribo, e eu vou reagir contra, junto com a minha tribo, junto com a minha gente, minha galera.
Então, assim, essa psicologia de massas, né? Se vocês estudarem um pouco de psicologia de massas, vocês vão ver que não há muita virtude aí, né? Deodoro da Fonseca, do pouco que eu estudei ele, não sei muito da biografia dele, eu acho ele um homem sincero, tá? Só para finalizar sobre Deodoro da Fonseca, eu acho ele um homem muito sincero no que defende, tem as suas virtudes, mas também eu não pago muito pau, porque, bom, questões mais pessoais, né? Eu acredito que a nossa República Federativa é uma bosta, né? Vídeo que se tornou, né? Com a Constituição de 88, então, porra, muita coisa, linguagem ambígua lá. Tá, a Constituição de 88 conseguiu ser pior do que o Conselho Vaticano II de ambiguidade, entendeu? Em quesito de ambiguidade. Como aquele de direito à saúde, né? Todo mundo tem direito à saúde, ou seja, é inconstitucional. Não vou nem falar, entrar essa área que não é minha área, né? Tem gente aqui que eu acho que o Ale, ou até mesmo o Matheus, que é meu colega, ele sabe muito mais falar sobre isso, mas uma coisa que eu não compreendo muito bem é, tipo assim, olha, se o Estado não garante questões de saúde, como, por exemplo, uma medicação que eu preciso e não tem disponível de graça, isso já está sendo inconstitucional, né? Já é motivo para, assim, não tem como você garantir saúde para 200 milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? Daí tem como botar isso em larga escala, mas garantir, como está na Constituição, chega a ser contraditório. Já leu o livro de idolatria? Ainda não, tem ele aqui, ali. Tratamento dado aos delinquentes juvenis não seria um aspecto da juventude prolongada? O tratamento dado pelos delinquentes juvenis, qual é o tratamento? Tô por fora. Eu tenho aqui na biblioteca, se eu não me engano, eu tenho, né, mas não o li ainda. O livro de Bando de Idolatria. Inclusive, uma das tradutoras desse livro, né, é a Márcia, colega aqui minha de São Lourenço, onde eu moro. O moleque vai lá, estupro e é tratado como criança, mesmo com o pelo jantando com o ECA, Estatuto de Criança e Adolescente. Ah, sim, entendi, entendi. Pode ser, né, como eu disse, eu ah, não domino muito esse assunto, mas é uma coisa evidente, né? Se você colocar, por exemplo, uma maioridade penal, na qual, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos ainda é 16 anos, né? Para dirigir, para caso você faça algumas coisas. E aqui é onde a gente tem um país, onde até compreensível, o pessoal com 16 anos lá, pela cultura que tem, até pelo QI, você medir o QI da galera, né? QI é só uma parte da inteligência, né? É tudo, né? Mas, enfim, se você medir o QI da galera, vai dizer, olha, evidente que é um país assim, mais civilizado, né? Tô pegando os Estados Unidos porque a gente paga pau para eles. Aí pode pegar qualquer país, né? Pega a Zâmbia, né? Porra, então, o pessoal tá assim um pouquinho mais um pouquinho mais de civilização, entendeu? Um pouquinho mais de educação. Vocês não repararam isso? Tipo assim, eu me deparo com isso todos os dias. Perguntas inconvenientes. O brasileiro adora fazer pergunta inconveniente. Tipo assim, tava com um colega aqui dentro de casa, assim, pessoa super tranquila, não é hostil, não é sem noção. Daqui a pouco ele olha aqui para casa e tudo mais e fala, me evoca a seguinte pergunta: quanto é que você ganha, Cláudio? Pergunta inconveniente, né? É evidente que eu não vou falar quanto é que eu ganho, né? Porra, você tem que perguntar pra mulher com que idade ela tem, né? Perguntas que não se fazem, né? Eu te perguntar assim, você cagou hoje de manhã? Eu falei assim, é inconveniente, sabe? Dizer se eu caguei hoje de manhã, isso te importa por quê? Você vai pagar minhas contas? Você vai mandar no meu cu? Você vai cagar por mim? Você vai... Entendi, né? Porque, enfim, tem essas e isso é só um exemplo, né? Que o brasileiro ele adora se meter na vida alheia, fazer perguntas inconvenientes. Isso é uma prova de que a gente não tem muita noção mesmo, não. Não é um país civilizado. Quando eu falo de civilização, me remeta a isso, a ter bom senso, a não ficar invejando parceirinho, ficar de mesquinharia, a cultuar dinheiro. Para o brasileiro só importa duas coisas: dinheiro e saúde.
tem povo mais dinheirista que a gente, né? Isso o próprio Olavo falava no Trout Speak, né? Que é o país mais dinheirista do mundo. Se você analisar bem, fala assim, caramba, é mesmo, né? Ninguém faz tanta questão de dinheiro como a gente. Nem nos Estados Unidos, que o pessoal tá lá na sexta camada, fica aquele negócio de, ah, não, vou botar o trabalho acima da minha família. Assim é a cultura dos Estados Unidos. Colocar o trabalho acima da família, da própria família, acima dos filhos, da esposa. Então a gente cultua muito o dinheiro. Né? Para nós, o dinheiro importa tudo, né? E ao mesmo tempo é um dos países mais pobres, né? Também. Um dos países mais. Não é que o mais pobre, né? A gente tem muita concentração de bilionários aqui. Não é um dos países mais pobres, né? Mas está bem abaixo do que as riquezas naturais proporcionam aqui no nosso país, né? Está bem abaixo do que merecia, melhor dizendo, né? Voltando para a violência. Tu que lida com casais, já viu essa violência atendida nos teus encontros? Já. É porque, como eu estava dizendo ali, a gente está resumindo essa aula no seguinte, né? Que essa violência ela é fruto do irracionalismo. E esse irracionalismo é característica do brasileiro. Show? Então ficou bem resumido isso aqui nessa aula, certo? Se está no brasileiro isso, é evidente que está nos casais na qual ela tendo. É evidente que você vai ver esse tipo de. é, Ah, sim, passa para as crianças, sim. Passa para as crianças. Isso é constante? Sim, passa de geração a geração. Porque fica assim, olha, vamos lá. Vamos falar rapidamente sobre isso para a gente fechar, beleza? Sobre isso de gerações, passar para criança. O que a psicologia moderna vai falar e que eu acredito que é interessante a gente prestar atenção? Skinner, como é que é o nome daquela galera? Tem o Skinner, tem o é, sei lá o que, Tov, Molotov, sei lá. Tem uma galera aí, né, da psicologia moderna, que eu não sou muito fã, mas falam verdades bem propínquas, bem reais pra gente, né? Que é, por exemplo, ó, o que define a personalidade do ser humano é o quê? Eles vão falar pra gente, com muita razão, que é o ambiente e a genética. São fatores deterministas, correto? De acordo com o que eles estão falando. Não são tudo. Pra gente que vê alma no ser humano, não são tudo. Porém, é interessante prestar atenção nisso. Ó, é verdade. Tem um elemento de ambiente que define a personalidade do sujeito. E a genética. A gente pode falar de maldição hereditária, como o Freud falava, né? Vamos explicar essas duas coisas. Um moleque que vive na periferia do Rio de Janeiro, ele tem um ambiente bem insalubre. Ele vivendo com uma infância dessa, onde os pais batem nele e o pai é ausente e tá num local bem insalubre, mas ele se torna, bom, alguém que está acostumado a viver num ambiente visual de feiura, de desordem, e isso afeta na personalidade dele. Sem falar na segunda parte da genética, que se houve familiares lá atrás, na sua corrente genealógica, onde traíam, ou roubavam, ou tinham toque, ou tinham transtorno de ansiedade, tudo mais, é evidente que ele está meio que encurralado a cometer os mesmos erros dos seus antepassados, repetindo esse ciclo. Então, esse tipo de, quando a gente fala de violência dentro do Brasil e tudo mais, a gente tem que lembrar o seguinte: a gente é um país violento porque estamos já há algum tempo nesse eterno retorno, né? Esse ciclo que parece que não tem fim de, olha, dentro de um ambiente ruim e com a genética pior ainda, de brasileiros que esses antepassados nossos, que vivem dentro de nós, nossos ancestrais, vamos chamar assim, né? Que vivem dentro de nós gritando para cometer os mesmos erros, como é que a gente vai se munir contra isso e não ficar refém se eu não tenho capacidade de raciocínio, de consciência de que, olha, peraí, existe uma psicologia do destino, na qual o Zonde falava lá, na qual eu posso combater isso. Como é que combate a genética dos meus antepassados? Eu tomando consciência. É o ego combatendo o id. É o superego combatendo o ego. Então, se isso não ocorre,
Fico refém disso. Mais tarde você casa, você trai, igual o seu pai traía, ou igual o seu avô traía, igual o seu bisavô traía. É um ciclo que vai estar acontecendo, que se você não se tutelar mesmo, você fica refém. Então, a mesma coisa na pergunta que o Alê, né, trouxe aqui, né? É evidente que isso passa para as crianças, porque a gente não tem esse raciocínio de, peraí, estou sendo refém disso. A gente não quer saber. O brasileiro é um bicho burro e soberba. Se você vai avisar, né, para ele que, não, cara, você tá errado, ele acha que você não gosta dele. Entendeu? Mas não se trata de gostar de você. Eu tô falando que o conteúdo que você está falando está errado. O brasileiro confunde pessoa com o que é falado. Vocês já viram isso? Né? A minha mãe, né, quando eu ia na livraria, né, eu mostrava um livro para ela, caraca, cara, olha esse livro aqui, bacana, olha o conteúdo, que interessante. Aí a minha mãe sempre falava assim, quem é que escreveu? Ela sempre olhava lá, para ver se tinha doutorado, sei lá o quê, né? Bom, alguém que. Minha mãe é só um arquétipo de milhões de brasileiros, né? Alguém que olha para quem fala e não para o que é falado, como é que vocês querem se desamarrar dessas algemas e não estar cometendo os mesmos erros dos anos antepassados, não estar num ambiente de merda? Porque, assim, você pode estar numa periferia, pode estar num ambiente burguês, no ambiente, qualquer tipo de ambiente, hostil ou não, desde que você tome noção disso e combata. Eu estive num ambiente hostil quando eu era mais jovem. Eu estive com dramas familiares, eu tive dramas financeiros, eu tive tudo que vocês possam imaginar. Eu tomei noção disso, falei, isso aqui é ruim, não quero repetir. Novamente, é o que eu falei, é o superego combatendo o ego, é o ego combatendo o id. Essas três noções, né, o Freud chama, né, id, ego, superego. É vamos dizer assim, para vocês compreenderem melhor em melhor, outro raciocínio, é a vontade sobrepujando os seus desejos. É a vontade mais racional, irascível, sobrepujando os seus desejos mais baixos, suas paixões mais baixas. Isso é possível fazer, mas é necessário um certo tipo de consciência, de esforço, de raciocínio. Num país como o nosso, que está aleijado, onde os brasileiros são os top 3 no mundo que mais consomem internet, smartphone, a gente está dopado de dopamina. A gente está dopado de êxtase. Como é que alguém em êxtase, você consegue imaginar um drogado? Como é que você vai confiar um drogado de que ele vai dirigir o carro e não vai bater, entendeu? Você não vai confiar na pessoa drogada, na pessoa dopada, em êxtase, entendeu? É evidente que as próximas gerações, enquanto não houver pais firmes que estejam num casamento estruturado, aguentando as peripécias do casamento, as condições, os altos e baixos, que não tiver realmente maturidade, essa que é a palavra mais correta, enquanto não tiver essa maturidade, essa consciência de morte, a gente ainda está refém dessa violência, ainda está refém dessa irracionalidade, de cometer os mesmos erros. Compreenderam? Então, por isso que a pergunta da lei foi pertinente. Por isso que eu atendo casais, né, que ficam, né, com questões mesquinhas. Ai, meu marido. Como é que me traz, né? Ai, meu marido, ele é preguiçoso, né? Aí eu fui lá, gritei com ele, tal, para ele mudar de vida. Mas eu acho que a mulher não percebe que se gritar pela 14ª vez, não vai funcionar, entendeu? Não tá funcionando. Ele já se acostumou a entrar por um ouvido e sair por outro. Entendeu? Então, assim, é complicado, você tá entendendo? Como é que preso numa questão tão basta e bobinha como essa, a gente vai falar para a pessoa assim, olha, existem formas das quais há uma restauração forte, uma restauração real no casamento, mas que isso exige renunciar ao seu orgulho, renunciar ao seu ego, parar de ficar enchendo a porra do saco do seu marido, e vice-versa. Às vezes tem maridos que eu atendo, né? Cada um enche um saco de uma forma diferente, né? Homens e mulheres. Cada um é negligente no seu casamento e tem crises no casamento de forma diferente. Então, como é que você vai pegar a questão mais elevada? Não, você vai ter que pegar igual criancinha, né? Pela mão, falar, olha só, entendo que você esteja, né?
chateada com ele, né? Que ele não te ouve, realmente é chato, né? Você entende? Fica muito naquela questão ainda de como se estivesse falando com criança. Assim é a nossa geração ainda, né? De geração a geração, parece, estou um pouco otimista, que a geração que está vindo agora, né, das minhas filhas, até o pessoal que nasceu em 2010, tem grande chance de ter uma guinada aí para uma coisa boa. Se Deus quiser. Estou vendo algumas pessoas. Vocês podem entrar numa missa tridentina, você vê que a maioria deles são jovens. Né? Você entra umas notícias dessa aí, né? Você vê o pessoal praticando religião a sério, seja islâmico. Tem muitos jovens islâmicos se tornando islâmico de verdade, seja. Não que isso seja bom, né? Não gosto do islamismo. Inclusive, acho muito negativo, né? Que eles estejam dominando o espaço, né? Nos países. Mas fazer o quê? Eu tenho essa perspectiva porque eu sou católico, fazer o quê? Né? Claro que eu vou achar ruim, assim como os islâmicos acham ruim que a maioria é católica no Ocidente, né? Então, a maioria, aliás, é cristão no Ocidente, né? Católico eu não sei. Cristão eu tenho certeza. Protestantes, ortodoxos, católicos, né? Eles são maioria no Ocidente. Se eu não me engano, no Oriente também. O Oriente ainda é maioria cristão. Enfim, certo? Respondeu a pergunta aí, galera? Fui muito prolixo. Pois bem, então, lembre-se que ah, você que está assistindo ao vivo tem como entrar no grupo para você participar ao vivo, tá? Nas aulas. Caso você esteja aqui me ouvindo e tudo mais, e esteja gostando das aulas, lembre-se que tem como você fazer uma contribuição mensal para poder ajudar esse projeto, da gente continuar semanalmente dando aulas, beleza? A aula só está sendo gravada porque eu pago no YouTube para gravar pelo Google Meet, beleza? Show de bola? Tem mais alguma coisa, galera, que vocês vão trazer? Deu para responder tudo? Deu para entender?